Glórias a Jesus. Deus é bom e Deus é fiel, irmãos. Deus é bom e Deus é fiel. Tá um pouco ruim a câmera do meu telefone. De certo, o celular deve ter caído e acabou afetando um pouco. Tá meio ruim a câmera do meu telefone. Mas vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor. Porque o que nós precisamos é da palavra do Senhor. Porque o ser humano sem a palavra, qualquer homem, qualquer mulher na terra, sem a palavra, é um ser humano que perece. É um ser humano que perece. Agora vejam, não somente a falta da palavra leva o ser humano a perecer, mas sim também quando o ser humano ele se faz negligente em ouvir aquilo que Deus fala, ou aquilo que até mesmo ele lê. Quando o ser humano ele se faz negligente em ouvir, as coisas só vai dando errado, Irmãos, e quando o ser humano não ouve a voz de Deus, sabe o que acontece com o ser humano? O ser humano ele ganha um afastamento. Ele ganha um afastamento de Deus. Porque, irmãos, Israel viu a glória do Senhor durante 40 anos no deserto. Números 14, 22. Israel viu a glória do Senhor, os sinais do Senhor sobre o deserto. Eles viram tudo isso, eles viram a glória, eles viram os sinais no deserto, mas eles não obedeceram a voz do Senhor. E no versículo 34 fala: por causa de vocês não terem obedecido a minha voz, conhecereis o meu afastamento. Agora vejam, o afastamento de Deus para o ser humano é morte espiritual. Agora vejam, nós vivemos num tempo onde a humanidade, a nação, o mundo está totalmente distante, afastado de Deus, porque o mundo, o ser humano, até mesmo a igreja não está conseguindo mais ouvir a voz do Senhor, não está conseguindo ouvir mais, irmãos. E o ser humano tem que tomar cuidado, para ele não criar caminho, porque nem todos os caminhos, irmão, Deus ele dá, porque tem caminhos que o ser humano ele cria. Agora tem caminhos que Deus ele cria, tem atalhos que o próprio Deus ele coloca na vida do ser humano, para Deus não perder o ser humano, irmãos, porque a vontade de Deus não é que nenhum dos pequeninos do Senhor se perca. Mateus 18,14, não é a vontade do Senhor. Então tem situação da tua vida, que muitas vezes o próprio Deus ele tem que criar atalho. Porque para você, no teu entendimento, no teu coração, no teu subconsciente, para você, o teu caminho muitas vezes você acha que de ser um caminho curto, um caminho que você vai chegar mais ligeiro, mas é um caminho que ele vai trazer para você um atraso e vai gerar para você uma grande consequência. Irmãos, porque Deus ele tem visão do futuro. Deus não vê como eu vejo, como você vê. Deus ele vê o além. Deus ele está além do além do além. Deus ele vê o futuro, irmão. Deus ele já vê o nosso Deus ele tem uma visão muito aguçada. Você viu a visão da águia? É só você olhar para a águia, irmão. Agora veja o que está escrito aqui em Êxodo 13:17. Veja, irmãos, Deus ele cria atalho na vida do ser humano para não perder o ser humano. Quem sabe você se encontra numa situação na tua vida que você não está conseguindo entender. E não é para você entender mesmo, é apenas para você continuar caminhando, é apenas para você continuar glorificando a Deus, buscando a Deus, que no tempo certo, tudo aquilo que está errado, aquilo que está fora do lugar, o Senhor ele vai arrumar de novo. Porque Deus ele cria atalho, irmão. Agora a vontade, o desejo do Senhor não é que o ser humano pare, irmão. Deus não quer que a igreja pare. Deus não quer que ninguém pare, irmão. E quando o ser humano ele para, irmão, o ser humano ele volta para trás, veja o que a Bíblia Sagrada ela diz aqui, ó. Veja o que a Bíblia ela diz, irmão. Quando o ser humano para, quando o ser humano volta para trás, irmão, olha como que a Bíblia toma ele. Hebreus 10:39 diz assim, ó, Hebreus 10:39 diz assim, ó, nós, porém, não somos eu vou ler aqui do 36 em diante, Hebreus 10:36. Pois necessitais de paciência
para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A maior promessa que Deus ele prometeu para mim, para você, para todos que estão na terra, irmão, é a vida eterna. É a vida eterna a qual Deus não pode mentir. Tito 2. O que Deus ele prometeu para nós foi a vida eterna, e Deus ele não pode mentir, irmão. Deus não pode mentir. Versículo 37. Porque dentro em breve aquele que está por vir virá, e não tardará. Jesus está voltando, irmão. Jesus ele está voltando. É por isso que o povo de Deus, a igreja que está na terra, não pode parar de jeito nenhum, irmão. Não pode parar. Não pode parar. A qualquer momento o Senhor pode voltar. A qualquer momento, irmão, o Senhor pode voltar. Ou a qualquer momento o teu coração pode parar de bater. O teu coração pode parar de bater. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja, irmão, quando o ser humano justo ele volta para trás, a alma do Senhor não tem prazer nesse ser humano, irmão, porque ele voltou para trás. Ele voltou para trás. Foi um soldado que ele foi alistado num exército, que nós somos soldados de Cristo. Ele foi alistado, irmão, num exército, mas no momento ele não estava apto. Ele voltou para trás. O comandante, o general, a força maior do exército, que é o Senhor Jesus, irmão, viu que ele voltou para trás, irmão, não vai ter prazer. Deus não tem prazer naquele que recua, irmão. Deus não tem prazer. Agora veja, irmão, Deus ele cria atalho para o ser humano não se perder. Para o ser humano não se perder. Êxodo 13:17 diz assim, ó: aconteceu que quando o faraó, veja, irmão, Israel estava cativo, Israel estava nas mãos de faraó. É a profecia que Deus ele falou com Abraão, que Deus ele falou para Abraão em Gênesis 15:14, que a descendência de Abraão seria peregrina e seriam levados a cativo e iam passar durante 40 anos, mas aquele que afligisse a descendência de Abraão, depois Deus o castigaria. Então a promessa que Deus fez para Abraão, ela estava se cumprindo aqui, irmão. E Deus ele precisou levantar Moisés para poder alcançar aquele povo. Vamos voltar aqui. Aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus, ó, veja, irmão, é isso que eu falo aqui, ó. Veja o que aconteceu, ó, o faraó deixou o povo ir. E Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Veja, irmão, Deus tinha um destino para eles. Deus tinha uma direção. Eles tinham um lugar que Deus queria colocar esse povo aqui, ó. Agora veja o que me chamou a atenção aqui, ó. Deus não levou eles, irmãos, pelo caminho, pela terra dos filisteus. Era um caminho mais perto. Mas era um caminho mais perto, mas era um caminho que ia trazer uma consequência muito grande para eles. Um caminho que ele ia gerar morte, um caminho que ele ia gerar destruição, um caminho que ele ia gerar também uma recuação, porque o povo ia voltar para trás, porque se eles fossem por esse caminho, os filisteus iam alcançar eles, ia se travar uma guerra, e o povo de Israel, eles iam ver essa guerra, eles iam voltar para trás. Então veja o que aconteceu. Então Deus tirou eles desse caminho da terra dos filisteus, que era um caminho mais perto. Olha para onde que Deus levou eles aqui, ó. Que estava mais perto, porque disse, olha o que Deus falou: porventura, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porque, irmãos, tem pessoas que quando vê a luta, a dificuldade, o problema, volta para trás. Por que muitas pessoas desviam? Uma, que eles não tiveram propósito. Porque quando o ser humano ele determina, irmão, no coração dele servir a Deus, como Daniel 1:8, ele assentou no seu coração e não se contaminar com os manjares do rei e nem com a bebida que o rei bebia, não volta para trás, irmão. Não volta para trás. A pessoa que se volta, porque não tinha propósito. Segundo, porque não estava firme, não estava em Cristo. Porque aquele que ele está em Cristo, ele é comparado como se ele edifica a casa dele na rocha. Mateus 7:24, vem o vento, vem a tempestade, o vento bate, o rio corre sobre aquela casa, bate naquela casa, não derruba, porque estava edificado, irmão. É um ser humano bem plantado em Cristo, não derruba. Agora veja, Deus ele vendo que a nação Israel era um povo balançado, era um povo que não estava firme, era um povo que sempre estava murmurando, era um povo murmurador. Deus sabia e tinha o entendimento que se eles vissem a guerra, eles iam voltar para trás, eles iam voltar para o Egito de novo, irmão. Eles iam voltar para o Egito de novo. Então, ou seja, irmão, você aceitou Jesus? Ou seja,
Você aceitou Jesus, você não pode mais voltar para trás. De jeito nenhum, você não pode voltar, irmão. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que escapar pela tua vida. Você tem que escapar pela tua vida, porque isso aqui vai ser tudo destruído, irmão. Jesus, ele está voltando. A qualquer momento o teu coração, meu coração pode parar de bater. E o que vai determinar a vida eterna do ser humano é o estágio, o jeito que você vai descer a sepultura. É o que vai determinar isso, irmão. Porque não adianta começar bem também e depois terminar mal. Não adianta, irmão. Saul, ele começou bem. Saul, ele começou bem. Ele recebeu um novo coração, ele foi transformado em novo homem. Mas morreu desviado, Deus rejeitou. Deus rejeitou, irmão. Então, o problema não é começar, o problema é você terminar. Como que você vai terminar? Então, Deus, ele vê tudo isso aí, irmão. Deus, ele vê tudo isso aí, ó, para que o povo, porventura, não se arrependa, vê na guerra e torne ao Egito. Então, veja que Deus criou um caminho para eles aqui, irmão. Um caminho para eles aqui, ó, e Deus levou eles para o deserto. Para o deserto, onde eles se encontraram lá no Êxodo capítulo 14, que eles se encontraram diante do Mar Vermelho. Aonde eles se encontraram diante do Mar Vermelho. Então veja, Deus tirou eles de um caminho, colocou eles em outro caminho para eles não se voltar. Então veja, irmão, tem atalhos, tem situação que o próprio Deus ele cria para não perder você. Para não perder você, irmão. Então é isso que você tem que ter no teu entendimento, é isso que você tem que ter na tua consciência. Agora, irmão, o difícil dura quando o ser humano ele cria caminho. Porque quando o ser humano ele cria caminho, irmão, o ser humano, o caminho que ele cria, ele anda nesse caminho solitário. Israel pela desobediência, Israel pela dureza de coração, eles criaram um caminho, eles caíram pelo deserto e eles andaram desgarrados, solitários no deserto, sem comida, sem água, sem nada. Eles estavam totalmente desamparados. Está lá no Salmo 107, irmão. E no versículo 11 fala, porque eles desprezaram o conselho do Senhor e eles se rebelaram contra as palavras do Senhor. E eles estavam andando em caminho solitário. Você viu Elias? 1 Reis 19:12, Deus não mandou ele ir, irmão. Deus não mandou ele ir para a caverna. Deus não mandou. Ele que foi para o deserto sozinho, irmão. Tudo por causa de uma palavra, ele criou um caminho. Agora veja, quando ele estava na caverna, veja que veio para ele. Veio o vento, depois veio o fogo e depois veio o terremoto. Então quando o ser humano ele cria caminho, irmão, tem vento. Tem vento. Oséias 8:7. Os que semeiam vento semearão tempestade. Então não tem como, irmão, não tem como. Então veio o vento para Elias, veio o fogo e depois veio o terremoto. Olha a situação que ele se encontrou, tudo porque ele criou um caminho. Irmãos, nós temos que andar totalmente guiado por Deus. Totalmente guiado por Deus. Versículo 19 diz assim: levou Moisés consigo os ossos de José, porque havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Versículo 21. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Veja, o Senhor era o guia deles. Hoje nós temos o Espírito Santo. De noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, então a coluna de dia, irmão, a coluna de nuvem de dia e o sol de noite, a coluna de fogo de noite, era por eles não parar. Eles não poderiam parar de caminhar nem de dia e nem de noite. Então, ou seja, aceitemos Jesus, irmão. Você aceitou Jesus, você não pode parar, irmão. Agora, se imagina naquele tempo, o Israel, quando chegou a noite, se imagine se quando chegasse a noite, eles deitassem para dormir, para descansar. Não ia dar certo, irmão. Então, Deus, ele nos chamou para nós não desistirmos, para nós caminhar. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta conosco, irmão. Deus não nos chamou, irmão, para nós voltar para trás, não. Deus não chamou, não. Deus, ele chamou o povo, a igreja, para avançar, para caminhar. Então é isso aí, irmão, porque grande é o que Deus preparou para nós. Existe um céu que está nos aguardando. Agora, o que você pode fazer, irmão, é não desfalecer. É não desfalecer.